retalho de Lisboa, nascido timidamente no século XVII, povoado e acrescido pelo século XVIII, para o que deveu à desgraça do terremoto a sua individualização urbana, eis o Rato, onde esta grande praça, cujo trânsito foi há pouco tempo modificado com gigantescas obras, a tornaram intransitável durante meses. E é oportuno perguntar se teria valido a pena tanto trabalho. Este edifício, ao fundo da praça, foi inicialmente o convento das religiosas da Ordem da Santíssima Trindade e a casa tinha a invocação de Nossa Senhora dos Remédios. Foi, no entanto, o segundo protetor do convento, Luís Gomes de Sá e Menezes, que tinha a alcunha de O Rato, quem originou que a designação transpusesse a casa religiosa para toda a zona envolvente, e isto ainda no século XVII. Neste antigo convento, hoje pertence da assistência pública, ainda se encontra uma pequena igreja, o Templo de Nossa Senhora da Conceição. No lado direito deste edifício, vê-se uma lápide comemorativa e, sob ela, uma esquadra de polícia. Esta praça teve, durante um certo período, e sobretudo depois da implantação da República, o nome de Praça do Brasil. Mas Rato se chamava e Rato se voltou a chamar. No topo deste espaço encontra-se o edifício mais importante do Velho Rato, o antigo Palácio do Marquês da Praia, mais conhecido pelo Palácio do Rato. Foram famosas, nos meados do século passado, as festas aqui efetuadas, já ao tempo dos Marqueses de Viana, e que na altura constituíram grado motivo para as crónicas lisboetas. Nesta antiga calçada da Louça, num dos lados do Palácio do Rato, existiu uma capela fundada em 1839 pelo Marquês de Viana. Hoje, esta calçada chama-se Bento da Rocha Cabral, em homenagem ao velho cientista que criou o Instituto de Investigação Científica com o seu nome, Bento da Rocha Cabral. Desembocando na praça, esta rua, a de São Filipe Neri, construída no princípio do século. No Largo do Rato, lado sul, situa-se um sólido quarteirão de prédios do século passado que sucederam a outros da transição de 700 para 800. Nesta Rua do Salitre, que também termina no Rato, o lado direito constituía a orla exterior do fundo da cerca do noviciado da Companhia de Jesus. Nesta rua habitaram muitos lisboetas de destaque, entre eles Almeida Garrett. No lado esquerdo, nesta casa, residiu até 1817 o general Gomes Freire de Andrade, ali preso nesse ano. Na rua do Val de Pereiro, temos esta casa, cuja fachada é muito curiosa. Nela estão colocadas pequenas esculturas em louça que passam despercebidas ao transeunte distraído. Aqui temos a Rua Alexandre Herculano, pertencente já à urbanização de finais do século passado, mais moderna e desafogada. Nesta artéria, junto ao Rato, existe este prédio. É um prémio Valmor, construído por Ventura Terra. Quase ao lado, a Associação Escolar São Mamed, instituição de beneficência que data do século passado. E aqui estamos a ver o curioso chafariz do Rato, com fundo natural dos Jardins Palmela. O chafariz data de 1794, embora desde meio século antes, aqui perto, já corresse a água. Toda esta área, até à zona do Salitre, pertencia ao noviciado da Companhia de Jesus.
O aspecto exterior do Palácio de Palmela está muito longe do original. Com efeito, data de 1902, o acrescentamento de um andar, o revestimento em mármore, a muralha dos jardins e o pórtico principal. As duas figuras na sua entrada representam respectivamente o trabalho e a força moral da autoria do escopro de Calmels. De fronte, à antiga Real Fábrica das Sedas, criada pelo Marquês de Pombal. O prédio é, como todos os do conjunto, muito banal e, na atualidade, bastante degradado. No corpo central, as armas de Dom José, com certa opulência escultórica, a distinguir a edificação oficial da Real Fábrica. E chegamos à Rua da Escola Politécnica, que foi rasgada como larga serventia entre as quintas do Noviciado e as de Dom Rodrigo, e fazia a ligação do sítio chamado na altura da Cotovia com o de Campolide. Esta rua Maestro Freitas Branco era a antiga Rua da Fábrica das Sedas. Esta casa de São Mamede foi construída logo após o terremoto em terras de Dom Rodrigo, senhor de grande parte do local. Assim se chega ao largo de São Mamede. São Mamede, neste velho sítio da Cotovia, nunca foi uma zona notável. A sua igreja, por exemplo, foi construída em terrenos do Colégio dos Nobres e começou a ser edificada em 1783. Mas toda a sorte de infortúnios lhe sucedeu, desde desmoronamentos até aos incêndios. Só em 1924, e devido à subscrição pública, foi possível a sua inauguração. O enfiamento desta rua, com o arco do aqueduto, e daí a designação de Rua do Arco, e a sua configuração para o final do século 700 é muito curiosa. Foi rasgada depois de 1778 e existe hoje, passando o arco, um pequeno chafariz com uma torneira. Esta, por acaso, é das que deitam água. Nesta esquina da Rua do Arco existiu este belo prédio que foi o Palácio do Conde de Ceia. Em frente, esta casa antiga, decrépita, a necessitar que lhe deitem a mão. Dois painéis de azulejo, um pouco deteriorados, mostram a sua velhice. E desçamos por esta Rua Nova de São Mamede, que nos levará até à Barata Salgueiro. Nesta rua larga e muito arborizada, encontramos a velha Escola Nacional de Belas Artes. Mais abaixo, temos este elegante imóvel onde hoje está situada a Cinemateca Portuguesa. Aqui, na Rua Rosa Araújo, neste antigo palacete, encontra-se o Automóvel Clube de Portugal. Em frente, as novas instalações, num prédio mais moderno, mas pouco interessante. Todas estas ruas são largas e muito arborizadas, formando quase que um xadrez, e foram desenhadas quando da construção da Avenida da Liberdade. É, na verdade, uma das zonas de Lisboa agradável e desafogada, com os seus palacetes e prédios modernos.
E voltamos à Rua da Escola Politécnica. Este é o edifício da Imprensa Nacional Casa da Moeda, inicialmente chamada Imprensa Régia, e que está construído no local onde em tempos existiu o Palácio Soares, mais tarde denominado Solar dos Noronhas. Anteriormente, a fachada estava voltada para onde hoje é a Rua da Imprensa Nacional, a antiga Travessa do Pombal. Só em 1906 foi construído o edifício como hoje o podemos ver. Entre a Imprensa Nacional e o Príncipe Real, do lado direito, existem diversas artérias. Rua Engenheiro Miguel Paes, num enfiamento curioso. O beco do Colégio dos Nobres, a lembrar o antigo nome da Faculdade de Ciências. A Rua do Monte Olivete, das mais antigas, e que foi chamada no seu início Rua do Pombal ou Ao Pombal. A Rua de São Marçal. Ao longe pode-se inclusivamente ver o Rio Tejo. Finalmente, a Rua Cecílio de Sousa, antiga Rua da Procissão, com o seu paradão que a liga ao Príncipe Real. Do outro lado da Rua da Escola Politécnica, diversas edificações, algumas com séculos de existência, como este edifício onde está instalada a Universidade Internacional. Aqui temos agora o estabelecimento de ensino superior do qual derivou o nome desta artéria. A antiga Escola Politécnica, hoje Faculdade de Ciências. O primeiro nome deste estabelecimento de ensino foi de Colégio dos Nobres, instalado na casa que fora do noviciado da Companhia de Jesus. 2 incêndios devastaram este edifício. O primeiro, em 1843, devorou por completo a Escola Politécnica, ficando apenas as paredes de pé. O risco do novo edifício foi do general Silva Costa e do professor Pesará. As colunas monolíticas da sua fachada pertenceram ao convento de São Francisco da cidade, destruído pelo terremoto. Há relativamente pouco tempo, um novo incêndio quase ia destruindo de novo o edifício, mas o sinistro foi dominado a tempo, salvando-se assim grande parte das instalações. Nas traseiras do edifício existe um velho observatório meteorológico inaugurado em 1863. É o Observatório de Dom Luís. Anexo, um outro, o Observatório Astronómico, fundado por Mariano de Carvalho. O Jardim Botânico, escondido nas traseiras da faculdade, merece uma visita. À sua entrada, uma estátua de Bernardino Gomes, falecido em 1877. O Jardim Botânico ocupa a encosta que desce do norte até à Mãe d'Água. Divide-se em 2 partes, separadas por uma vistosa escadaria, onde se encontra uma segunda estátua de Bernardino Gomes. Este jardim, um dos raros parques naturais da cidade, foi começado a plantar em 1873 por iniciativa dos professores Conde de Ficalho e Andrade Corvo e sucedeu assim ao Jardim da Ajuda. É considerado por botânicos estrangeiros como uma das maravilhas do sul da Europa. O jardim é relativamente pouco visitado. Na verdade, a sua entrada pouco sinalizada
torna complicada a digressão. Os poucos visitantes não dão por perdido o tempo que aqui passam, pois este jardim é, na verdade, um dos mais belos de Lisboa. São notabilíssimas as suas espécies, entre elas as palmeiras, catos, chorões e bem assim várias coleções de plantas de todo o mundo. Esta é uma das entradas do jardim que se encontra encerrada e dá para a Mãe d'Água, uma das mais características zonas da capital. Nesta travessa da Conceição da Glória encontra-se a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica. Nesta travessa do Rosário podemos ver esta casa muito velhinha. Tem na sua fachada um registro de azulejo. Em frente, uma outra casa e da mesma época. À janela, uma dona de casa, afanosamente, estende a roupa. Noutra janela, um senhor fala carinhosamente com o seu passarinho. E estamos na Rua da Mãe d'Água. Aqui também podemos ver, ao lado de prédios modernos, alguns do século passado. Neste local, um cão à janela entretém-se a ver quem passa. Nada mais tem que fazer. E na nossa frente, o chafariz da Mãe d'Água. Este chafariz, que ainda funciona, é belo na sua simplicidade. De notar os diversos tanques para lavagem de roupa. Uma escadaria liga o chafariz ao Príncipe Real. Subindo agora a Rua da Alegria, entramos na calçada da Patriarcal, que nos leva também ao Príncipe Real. Estamos numa das mais lindas e alfacinhas praças de Lisboa, a Praça do Príncipe Real. Este largo terreiro teve, através dos tempos, diversas denominações. Foi chão de ferroa no século XVI, Alto da Cotovia, sítio das casas do Conde de Tarouca, Patriarcal Queimada, sítio das obras do Erário Novo, Praça do Príncipe Real, Praça do Rio de Janeiro e, de novo, Praça do Príncipe Real. Este largo, tal como se encontra atualmente, é dos mais modernos da capital no seu aspecto urbano e paisagístico e data assim
desde 1879. Os palacetes existentes tiveram os mais diversos inquilinos. Este, por exemplo, em estilo mourisco, alberga hoje a Universidade Nova de Lisboa. Nesta praça podemos ver edificações dos mais diversos géneros. Ao lado de palacetes altaneiros, casas de gente humilde com a sua roupa à janela. Diversas ruas vêm desembocar neste largo. A Rua da Palmeira, íngreme ladeira bordejada de prédios e jardins. A Rua Engenheiro Miguel Paes, que nos liga a São Bento. A Rua do Século, a velha Rua Formosa dos tempos do Marquês de Pombal. A Rua de Dom Pedro V, designação de 1885, e que em tempos mais recuados se chamou dos Moinhos de Vento. O Príncipe Real começou a existir como pequeno parque e logradouro, com a sua ingenuidade e a sua memória esquecida de anteriores desgraças, plantando-se este magnífico jardim que surgiu em 1863. Começou então a estudar-se o seu aproveitamento com a construção de um lago por acordo entre a Câmara e a então Companhia das Águas. Por subscrição pública, organizada pelo Diário de Notícias, foi erguido este busto ao Dr. Sousa Viterbo. Em 1924, foi erigido este monumento memória a França Borges, obra de Maximiano Alves. Hoje, este jardim é frequentado por muita gente que procura nos seus bancos ou à sombra das suas árvores um pouco de fresco. Possui um pequeno jardim infantil onde a pequenada se diverte. E existe também um restaurante ao ar livre que parece ter muito boa freguesia. Gente diverte-se dos mais variados modos. Rijas partidas de sueca são aqui disputadas com a presença de muitos mirones. Como tantos outros, este Jardim do Príncipe Real alberga muita gente que, sobretudo nos fins de semana, procura um pouco de paz e tranquilidade, protegidos pela sombra das árvores que envolvem todo o local. Crianças, jovens e idosos, gente de todos os graus etários, passam aqui umas horas agradáveis, enquanto os pombos, sempre presentes em todas as praças de Lisboa, esvoaçam alegremente. Um pouco de sossego no ambiente trepidante da cidade, esta Lisboa barulhenta que possui, no entanto, os seus oásis de paz e lazer.